Quando será que nós, uma gestora de investimentos profissional, com dezenas de milhões de reais investidos em fundos imobiliários, somando o patrimônio dos nossos clientes, recebemos de dividendos em 2021? Isso aqui ninguém te mostra, isso aqui é só no Clube do Valor e é sobre isso que a gente vai mostrar e vai te responder nesse vídeo, que modéstia à parte ficou muito, mas muito interessante. E cara, além disso, né, não é só mostrar quantos dividendos a gente recebeu, a gente quer mostrar também, já que a gente conseguiu a tua atenção, como que a nossa carteira de fundos imobiliários tende a maximizar esses dividendos recebidos e, mais importante do que isso, te dá muita clareza na hora de selecionar seus fundos imobiliários. Então vamos direto ao vídeo, mas antes, enquanto vai rolando a vinheta, comenta aí quanto você recebeu de dividendos de fundos imobiliários em 2021. Comenta aí que vai ser bem legal ver aí como é que tá a carteira de cada um dos clubistas. Se tiver com medo de se expor, comenta em termos percentuais qual foi o yield médio da carteira. Então, vamos lá. Antes de mais nada, tá? Preciso esclarecer aqui. Fundos imobiliários, eles fazem parte da carteira dos nossos clientes aqui no Clube do Valor. Só que é uma parte dessa carteira. A gente faz uma carteira para cada cliente, de acordo com a sua tolerância ao risco, de acordo com seus objetivos de retorno, enfim. Cada cliente nosso aqui de Wealth tem uma estratégia, tem uma composição personalizada de carteira e aí um percentual alvo em cada classe de ativos de renda fixa e também de renda variável. Em via de regra, os fundos imobiliários representam 1/3 da parcela de renda variável da carteira dos nossos clientes. Então, sei lá, se a gente tem um cliente que tem 30% da carteira de longo prazo em renda variável, 10% da carteira dele vai ser em fundos imobiliários. Se tem um cliente que tem 60% da carteira de longo prazo em fundos imobiliários, 20% da carteira total dele vai ser em fundos imobiliários, tá? Isso aqui é o que a gente faz para ter uma boa diversificação e além de fundos imobiliários, a gente também investe em ações brasileiras, aquelas mais baratas da bolsa e também ações norte-americanas para a carteira de cada um dos nossos clientes. Aliás, né, se você quiser conhecer melhor esse nosso serviço de Wealth Management, vale a pena dar uma olhada aqui nesse link que eu vou deixar na descrição aqui para você clicar nele ao final desse vídeo. Beleza? Bom, do total do nosso patrimônio sob gestão ao longo de 2021, os fundos imobiliários representaram uma média de 16,5% de todo esse patrimônio. Só que mesmo sendo apenas 16,5%, eu garanto que você vai se chocar com a quantidade de dividendos que a gente recebeu dessa parcela da carteira em 2021. Bom, como eu falei, muito mais importante que os dividendos é entender como é que a gente investe em fundos imobiliários e para isso não tem ninguém melhor do que esse cara que está aqui comigo, o José, para te explicar. Bom, apesar da gente focar sim em fundos imobiliários que pagam bons rendimentos, ainda tem um outro ponto bastante interessante que a gente observa. A gente busca também por ativos descontados, ou seja, aqueles que pagam sim bons rendimentos, mas que também estão sendo vendidos a preço de mercado por menos do que realmente valem, assim, consequentemente, maximizando o dividend yield. Isso significa basicamente uma segunda forma de ganhar dinheiro com fundos imobiliários, porque a gente ganha tanto com esse pagamento alto de rendimentos, como também com a valorização das cotas que nós temos investido. E aqui, para a gente aplicar essa estratégia que a gente usa para investir em fundos imobiliários, a gente segue alguns passos bastante simples. O passo número 1 é aplicar alguns filtros. A gente aplica esses filtros justamente para retirar ali do conjunto total de fundos imobiliários listados em bolsa aqueles que não são tão interessantes para nós. A gente tira os fundos imobiliários com baixa liquidez, a gente tira de setores que não são interessantes para nós, como desenvolvimento, incorporação. Nós tiramos aqueles que não pagam rendimentos de forma interessante. Enfim, aqueles fundos que para nós não faz assim tanto sentido, porque depois desses filtros aplicados, a gente tem ali uma seleção de fundos imobiliários bem mais estáveis, líquidos e seguros, dos quais a gente pode ali escolher quais são os melhores de acordo com o nosso método. E para selecionar quais são os melhores de acordo com o nosso método, a gente quer, justamente como eu falei, fundos que sejam bons pagadores de rendimentos e que estejam também descontados, que sejam, enfim, uma barganha comprar eles em bolsa. Para selecionar os bons pagadores, a gente seleciona os fundos imobiliários pela relação de maior mediana do dividend yield, para garantir que a gente está comprando aqueles fundos imobiliários que dão resultado. E para selecionar os mais descontados, a gente ranqueia eles pela relação entre preço e valor patrimonial de cada fundo imobiliário. Dessa forma, a gente consegue ali o melhor dos dois mundos. Os fundos que pagam bons rendimentos
e também os fundos com bom potencial de valorização. E é claro, que fique claro, né, não é para investir em um fundo, em 2 fundos, em 5 fundos, mas sim para montar uma carteira bem diversificada. A gente compra os 15 mais bem ranqueados na nossa estratégia e aí depois rebalanceia essa carteira a cada 12 meses. Então, no resumo, né, José, se a gente pegar aqui tudo que tu explicou, o que a gente tem? Passo número 1, aplicar corretamente alguns filtros, né, para separar o joio do trigo, fazer essa primeira filtragem inicial de fundos imobiliários. Passo número 2 é chegar na lista daqueles que, na média, pagam altos dividendos e têm um preço por valor patrimonial bastante baixo. E passo número 3 é diversificar a carteira, seja em 15 fundos imobiliários, que a gente acabou de explicar, seja também em outras classes de ativos. Lembre-se, nós aqui no Clube do Valor, pegando todos os nossos clientes de Wealth Management, temos aí 16,5% em fundos imobiliários. A gente leva muito a sério a construção patrimonial de longo prazo e a primeira etapa para isso é garantir uma boa preservação. Você explicou muito bem esse passo, mas ele não te mostrou isso, ó. Esse gráfico está na tela agora, que nada mais é do que a comparação da carteira teórica dessa estratégia, da estratégia S-Rank, com o IFIX, o Ibovespa e também o CDI, desde que a gente tem dados disponíveis aqui no Clube do Valor. Ou seja, além de dar clareza absoluta sobre o que fazer, sobre quando comprar, sobre quando vender, ela também teve um desempenho bem melhor do que a média do mercado, rendendo aí 10,19% ao ano, mais ou menos 3% ao ano a mais do que o IFIX. Dito tudo isso, quanto que nós recebemos aqui de dividendos de fundos imobiliários em 2021? Para mostrar isso, eu vou fazer algo que eu duvido que você tenha visto alguém fazer antes. Eu vou mostrar o nosso patrimônio líquido investido em fundos imobiliários em cada mês, e também quanto a gente recebeu de dividendos em cada mês do ano. Nessa tabela que está na tela agora, isso fica muito claro, né? A gente tem dados entre janeiro e novembro, porque obviamente dezembro ainda não acabou no momento que a gente grava esse vídeo. Então nessa tabela o que a gente tem? A gente tem cada mês do ano ali discriminado, a gente tem o patrimônio líquido em fundos imobiliários em cada mês e também os dividendos recebidos ao longo desses meses. Então pode ver que a gente começou o ano ali recebendo mais ou menos 370 mil reais em dividendos de fundos imobiliários e acabamos o ano recebendo aí 600 mil reais em dividendos de fundos imobiliários. Lembrando, é a soma de todos os nossos clientes. Como você pode ver, nosso patrimônio líquido em fundos imobiliários cresceu bastante ao longo do ano junto com a nossa base de clientes. Então, somando todos os dados da tabela, o que a gente recebeu de dividendos de fundos imobiliários ao longo do ano foi um total de R$ 5.228.386,61, com um dividend yield médio de 0,8% ao mês. E antes que você pense que, 0,8% ao mês é pouco, eu vi aquele fundo imobiliário específico que paga 1%, que paga 1,1%, e é verdade, um ativo individual, ele pode ter um dividend yield maior, ele pode entregar um rendimento isoladamente maior, mas a gente não está aqui arriscando tudo, colocando tudo em um fundo imobiliário só e torcendo para dar certo. Isso não é o nosso intuito aqui no Clube do Valor. O nosso intuito é montar carteiras diversificadas e garantir ali não apenas um bom retorno, um bom rendimento, mas também uma estabilidade, uma previsibilidade desses rendimentos recebidos. E aí, foi mais, foi menos do que você pensava? Deixa aqui teu comentário e se você quiser conhecer melhor esse serviço no qual a gente faz a gestão da carteira dos clientes, vamos deixar um link na descrição e também aqui na tela final para você conhecer o nosso serviço de Wealth Management. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.